Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês de algo muito importante. Hoje eu quero falar de oração. As muitas vezes que a nossa oração ela não é atendida da forma que esperamos e do quanto isso é desconfortável no sentido de não compreendermos, né? Desde muito cedo a humanidade ela aprendeu a lidar com Deus de uma forma de troca mesmo, né? Então, desde a Idade Média, que as pessoas se relacionavam com os muitos deuses que existiam naquela época, oferecendo a eles sacrifícios. Acreditavam que quando ofereciam um sacrifício, esse Deus respondia porque estava satisfeito, porque estava feliz. E que a resposta às orações estava vinculada, né, ao esforço desprendido por aquela comunidade, por aquele povo em busca da resposta. E por muito tempo nós nos acomodamos com isso, né? E por muitos anos nós cultivamos uma ideia, até judaica mesmo, né, de que quando Deus estava com alguém, estava abençoando alguém, tudo ia bem na vida dessa pessoa. Foi até difícil para os amigos de Jó entender o momento que Jó estava vivendo, justamente por ter essa ideia, por ter esse entendimento de que uma pessoa não podia passar por momentos difíceis, uma pessoa não podia ter uma oração não respondida se ela estivesse bem com Deus. E que os castigos, as dificuldades, as adversidades, elas eram nada mais, nada menos do que punições do Eterno. E esse entendimento tem levado muitas pessoas a ter uma vida, né, de frustração, principalmente espiritual. Barulhinho difícil. Muitas pessoas têm vivido uma vida de frustração espiritual. Por quê? Porque elas imaginam que se passam por uma adversidade, significa que Deus não está com elas, que elas estão sozinhas, elas ficam tentando entender a razão pela qual estão vivendo aquele momento. E, na maioria das vezes, é simplesmente um projeto de Deus que está se estabelecendo, mas as pessoas não têm consciência, não têm clareza disso. E é nesse momento que nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. São em momentos como este que nós estamos vivendo, que nós precisamos entender as razões pelas quais Deus não respondeu da forma que nós gostaríamos. Eu sei que esse momento a nação brasileira tem questionado isso. Por que Deus não respondeu a tantas orações? Eu acredito que Deus tem um propósito muito maior. Eu acredito que tem muito mais coisas para se revelar e que a gente precisa estar compreendendo as razões pelas quais Deus não respondeu da forma que nós esperávamos. Eu acredito que esse é um momento muito forte para evoluirmos, para desenvolvermos mais a nossa espiritualidade, para nos aproximarmos mais de Deus de uma forma real, para entendermos as razões e os fundamentos do cristianismo e compreendermos os propósitos divinos para as nossas vidas. E talvez este seja um momento de reflexão para você, para sua casa, para sua família, um momento de você começar a entender, né, as razões pelas quais o Senhor ele tem permitido muitas coisas. Nós não estamos vivendo um momento fácil. No cenário político nós temos aí muitas adversidades, um cenário totalmente inseguro, né? A gente olha, a gente não tem segurança nenhuma. Até para o presidente que foi eleito, acredito que vai ser um momento muito difícil, porque nos seus primeiros mandatos ele pegou um país, né, onde ele tinha uma maioria significativa, diferente desse momento agora, onde ele não tem uma maioria significativa. A diferença foi muito pequena, né, demonstrando realmente uma insatisfação de ambos os lados. Então, não é um momento fácil para o nosso país. Agora, nós que somos cristãos, precisamos fazer uma reflexão mais profunda com relação ao propósito que Deus tem com tudo isso. Por que Deus tem permitido tudo isso? E nós precisamos fazer uma releitura, né, da vida de Jesus. Para os discípulos, eu acredito que encarar a prisão de Jesus foi um momento de muita frustração.
E por isso que muitos deles correram, se esconderam. Alguns deles, como foi o caso de Pedro, negou declaradamente, né? Negou porque já não acreditava mais no projeto. Negou porque já não acreditava que aquele Jesus era de fato Filho de Deus. Negou porque já não comungava, né, dos mesmos ideais. Então, naquele momento, parece que a igreja tinha se desfeito. Mas, para engano do inferno, era o momento que a igreja estava nascendo. Então, é muito importante que a gente analise as coisas com um prisma, com um olhar diferente, que a gente compreenda que, por mais que saiu do nosso controle, não deixou de estar no controle de Deus. É muito importante que a gente tenha consciência da nossa vocação, do propósito de Deus para com as nossas vidas e do que Deus tem revelado para cada um de nós a partir de tudo isso. Então eu sei que não é fácil, né, lidarmos com os nãos de Deus. Quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente clama, quando a gente faz algo, a gente espera que Deus nos retribua de acordo com o esforço que foi desprendido. Mas nesse dia de hoje eu quero te dizer que Deus tem projetos que são mais altos que os seus. Deus tem planos que são muito mais amplos e muito maiores. Talvez a nossa petição foi com base em um momento, foi com base em uma situação, mas Deus está trabalhando de uma outra forma. E eu prefiro a forma como Deus está conduzindo. Eu prefiro a forma como Ele está trabalhando. A única coisa que nós precisamos fazer é nos colocarmos à disposição do reino. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de deixar de interceder. Esse é o momento de acentuarmos aí a nossa essência, de declararmos quem somos, de continuarmos defendendo nossos princípios, nossos valores, de continuarmos defendendo aquilo que acreditamos e que é a nossa verdade. A nossa verdade, ela está com base na Bíblia. Nós temos sim uma Constituição no nosso país, mas acima de toda autoridade constituída aqui na terra está Deus. É assim que nós acreditamos, é assim que nós vivemos e guiamos nossa vida. Ainda que o mundo se corrompa, nós entendemos o nosso papel aqui. Nós fomos chamados para ser luz. E já tem, né, uma frase que o próprio Jesus disse e que depois ela foi moldada por outra pessoa, de que adianta ser luz, né, se não for para iluminar o caminho dos outros. Não adianta ser luz e ficar escondido. Nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença consiste em defender aquilo que nós acreditamos como verdade. Os princípios que são valorosos para nós. O princípio da vida, princípios de proteção ao outro, de não tolir a liberdade do outro, são princípios que a gente preza por eles. E nós precisamos continuar, né, defendendo esses princípios. Então, nesse dia de hoje, eu não sei como você está aí, talvez com a fé um pouco abalada, né? Talvez você olhe e fale, poxa vida, e aí? E aí? Infelizmente não foi como nós planejamos, mas foi como o Senhor planejou. Então vamos nos colocar à disposição do reino. Os discípulos fizeram algo muito terrível, eles voltaram todos para casa e ninguém quis mais fazer parte daquilo, até que Jesus os convoca novamente, até que eles se reúnem. Ainda bem que eles continuaram juntos, ainda bem que eles continuaram ali juntos, né? Estavam prontos para voltar para a sua vida normal, mas estavam juntos ainda. E Jesus teve a oportunidade de, após ressuscitar, levar para eles essa certeza de que a palavra ela é fiel e verdadeira. Hoje nós temos o Espírito Santo, que através da minha e da sua vida nos revela a verdade do Evangelho, a verdade do cristianismo. Hoje nós temos esse Espírito de Deus que é derramado sobre nós e que nos dá essa convicção, essa firme certeza de que, ainda que as coisas não saíram conforme planejamos, mas elas estão no controle do Senhor.
e que vale a pena cada minuto de oração, vale a pena cada momento de entrega, de comunhão, vale a pena mergulharmos em nós mesmos. Então eu aproveito esse momento para te convidar para fazer uma reflexão sobre si mesmo, né? Esse autoconhecimento ele é necessário para entendermos onde foi que falhamos e como podemos melhorar, o que podemos fazer para compreender essa vontade. Porque quando compreendemos a vontade, a gente não questiona. O próprio Jesus ele não questionou. O próprio Jesus nos ensinou também a compreender quando ele diz assim, olha, Pai, que seja feita a tua vontade. Esse que seja feita a tua vontade significa entender o propósito maior. Não é concordar e acomodar, não. É compreender o propósito maior de tudo isso. Compreender por que minha oração não foi respondida. Compreender por que eu não tive a resposta que eu imaginava. Compreender isso faz parte do meu processo, faz parte do seu processo. É uma caminhada individual, onde você vai entender, né, as razões pelas quais Deus não deu a resposta que você queria. E entender como Ele está trabalhando para cumprir um propósito maior. É uma caminhada individual, mas que precisa estar fundamentada na palavra e precisa declaradamente da ajuda do Espírito Santo. Eu acredito que nós vamos viver um grande avivamento no Brasil. E esse avivamento começa na minha casa. Esse avivamento vai começar aí na sua casa. Talvez seja o momento da gente fechar as portas, entrar para dentro de casa e começar a ministrar para os nossos filhos, começar a fortalecer a nossa base, começar a entender como nossos filhos estão pensando, o quanto eles foram contaminados com toda essa ideologia que está aí. Porque nós acabamos de perceber que muitos dos nossos jovens defendem coisas que nós condenamos. Muitos dos nossos filhos acreditam em ideologias que são contrárias ao que pregamos. Então, muitas casas tiveram essa experiência negativa. Então, é tempo da gente fechar a porta e refazer essa trajetória aí, assumir essa responsabilidade nossa e entender esse compromisso que nós temos, essa responsabilidade que nos foi dada quando o Senhor nos entrega essa herança, que são os nossos filhos. Então, talvez esse seja um momento de muita reflexão, seja um momento de muito aprendizado, seja um momento de investirmos mais em nossas famílias, de investirmos mais naquilo que é nosso, naquilo que o Senhor nos confiou. Eu sei que não está sendo um momento fácil, até porque mexeu muito com o espiritual de muita gente. E o que a gente tem recebido de mensagens de pessoas abaladas é muito grande. Mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando, né, que a bondade de Deus ela se revela justamente nesses momentos. Eu continuo acreditando que o poder de Deus ele é supremo, que a vontade de Deus ela é absoluta e que muitas vezes ele permite algumas coisas para que algo possa, de fato, vir impactar na vida daqueles que o temem. É por isso que o Senhor permitiu que por mais de 70 anos o povo ficasse ali, oprimido na Babilônia. Deus tinha um projeto. Apesar da gente não compreender o projeto de Deus estabelecido ali, Deus tinha um projeto ali na Babilônia. Ali na Babilônia, eles começaram a entender a necessidade de não se reunirem apenas no templo. Porque antes, quando se reunia apenas no templo, quando o reino foi dividido, as 10 tribos ficaram com Jeroboão e as 2 tribos com Roboão. Jeroboão proibiu o povo de subir para adorar em Jerusalém. E por conta disso, nós vamos ver que o povo pagou um alto preço. O projeto de Deus inicial era Siló. Mas Davi, quando conquista Jerusalém, ele decide mudar o território do templo. Ele decide tirar o templo de Siló e levar para Jerusalém. E com isso, quando tem a divisão das 12 tribos, nós vamos ver que os rituais, a forma litúrgica de adoração, ela se perde. E quando essa forma se perde,
as 10 tribos vão ficar muito prejudicadas, vão ser as primeiras a se corromperem, vão ser as primeiras a se afastarem. Quando eles são levados para a Babilônia, eles vão aprender a se congregar, a congregar-se de outra forma, a reunir-se de outra forma. Vão nascer as sinagogas. Eles vão começar a cultuar nas sinagogas. Por quê? Lá na Babilônia não tinha templo. Lá na Babilônia eles aprenderam a fazer uso das sinagogas. Quem sabe esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo difícil, vai nos ensinar uma nova metodologia, uma nova forma de pregarmos dentro de casa. Talvez seja um tempo de fecharmos a porta e ensinar a palavra. Não esperar apenas que lá no grande templo seja ministrado tudo, né? É chegado o tempo de não transferirmos a responsabilidade só para o pastor, para a irmã que cuida das crianças, não. É o tempo nosso, é o tempo de começarmos a ensinar para aqueles que estão conosco a razão da nossa fé. Eu tenho certeza que com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, nós vamos impactar muito mais. E a primeira coisa que nós aprendemos é justamente com a frustração. Por que Deus não respondeu a nossa oração? Não respondeu porque Ele tem planos maiores. Ele tem projetos que incluem essa nossa frustração de hoje. No projeto dele, a dor de hoje já está incluída. Mas Ele tem promessa maior. O projeto dele é muito maior. E nesse projeto inclui que Ele secará de nossos olhos todas as lágrimas. Nesse projeto maior inclui que a igreja sempre será vitoriosa. Nesse projeto dele inclui que a igreja permanecerá de pé. Nesse projeto dele inclui uma igreja santa, separada, remida, lavada, uma igreja que testemunha a essência do cristianismo. Uma igreja que não foge porque não teve uma oração respondida. Uma igreja que permanece de pé para o embate e que tem convicção da autoridade que foi outorgada sobre ela, através do sacrifício de Cristo. E acreditando nesse projeto maior, que eu me dirijo a você nesse dia de hoje. E te convido, ore, volte a orar, faça da oração um alimento diário para a sua alma, para o seu espírito. Convoque sua casa, sua família, convoque seus filhos, inclua eles nesse seu projeto. Converse com seus filhos sobre tudo o que está acontecendo no nosso país. Converse com seus filhos sobre o que o socialismo prega. Se nós lermos Marx, eu te convido a ler, você vai ver que era um homem ateu, né? Um judeu criado dentro dos ensinamentos que você e eu conhecemos, mas chega um determinado momento da sua vida que ele deixa de acreditar em Deus. E ele entende que Deus é uma criação da mente humana. Que não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem quem criou Deus. E como foi o homem quem criou Deus, o homem o criou à sua imagem e semelhança para limitar o próprio homem. A ideia de Marx é que o homem criou Deus para colocar os limites, para o impedir de viver a potencialidade daquilo que ele deveria viver. E ele acredita que a sociedade só será plena quando for extinta essa necessidade de ter um Deus. Ele fala que o homem criou Deus porque o homem tinha necessidades que precisavam ser atendidas. Então, o projeto dele é uma sociedade onde todos estejam no mesmo patamar, onde ninguém tenha nenhuma necessidade de Deus. É impossível, porque Deus ele não está relacionado apenas com as nossas necessidades físicas, né? Com as nossas necessidades básicas de sobrevivência, mas Deus está relacionado com o eu espiritual. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos que o homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito,
e que assim como o corpo tem necessidades físicas, a alma tem necessidades emocionais, o espírito também, ele tem necessidades de preenchimento que somente Deus consegue suprir. E que esse vazio somente Deus consegue, preencher. Mas Marx não entendia dessa forma. E por isso que, para ele, esses princípios que nós entendemos que foram estabelecidos por Deus para a nossa preservação não são importantes, porque ele acha que esse Deus criado pelo homem é só um limitador do próprio homem. Mas eu te convido a ler. Leia um pouquinho, tente compreender, Leia primeiro a palavra, para você entender os princípios do reino para a vida da sua família e da sua casa. E esteja atento a tudo que está acontecendo aí fora, porque as ideias parecem ser boas. Se você analisar o socialismo, as ideias iniciais parecem boas, mas elas vão tomando uma forma que é totalmente contrária a tudo aquilo que defendemos e acreditamos. É totalmente contrária àquilo que consideramos como primordial para a nossa existência aqui na Terra, para a nossa evolução aqui. Então, feche a porta da sua casa de fato. Sente com seus filhos, discutam com eles sobre todos esses temas, sobre as razões pelas quais nós defendemos a vida, sobre as razões pelas quais nós somos contra o aborto, as razões pelas quais nós defendemos, a vida. Por que a legalização das drogas não é bacana para o nosso país? Pegue como exemplo Califórnia, que antes tinha um cenário, depois da legalização, mudou totalmente. Hoje a gente vê aí, pelas fotos, pessoas que lá estiveram, relatando como estão as ruas hoje. Pegue como exemplo países que hoje sofrem porque não tem uma estrutura mínima para amparar aqueles que estão aí dependentes químicos, E é o caso do nosso país. Hoje nosso país não tem estrutura nenhuma para acolher os dependentes químicos. E só quem já teve ou tem um dependente químico na família sabe como é doloroso lidar com tudo isso. E não venha me falar que vai acabar com a criminalidade. Não vai. Nós sabemos que não vai. Nós sabemos que hoje muitos dos nossos não experimentam porque não tem coragem de ir numa favela, não tem acesso. Mas, se isso for ficar legalizado, nós sabemos que muitos vão querer experimentar e vai ser um caminho sem volta. Então, apesar das mazelas que temos enfrentado, apesar dos desafios diários, tem um tempo para você e para sua casa. Seu filho é responsabilidade sua, sua casa é responsabilidade sua. Que Deus te dê força para instruí-los no caminho em que deve andar. Que Deus te dê força para ser um excelente exemplo, para mudar o que precisa ser mudado, para ser a transformação que você deseja. Para falarmos contra a corrupção, nós temos que ter uma vida sem corrupção. Para falarmos contra, as coisas que nós sabemos que não são legais na vida de uma pessoa, nós precisamos ter uma vida reta, de uma conduta reta. Então, comece isso hoje, pela sua família, pela sua casa, e que Deus te abençoe. E não se sinta frustrado porque a oração não foi atendida, mas busque em Deus compreender qual é o seu papel, porque você foi criado para um propósito e foi colocado nesse tempo para viver essa história, e não foi por acaso. Ele fez tudo perfeito, tudo muito bem alinhado, cada coisa para o seu devido tempo, e você veio para esse tempo. Você veio para fazer parte de uma história incrível. Você só precisa entender a sua vocação, qual a razão do seu chamado. Por isso, nesse mês, eu estou lendo e relendo, me propus a ler diariamente o livro de Efésios. Ali eu entendo que é uma carta onde Paulo apresenta o momento em que ele se reconheceu
com o chamado dele. Eu te convido a ler e te convido a buscar, a orar, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 3, pedindo ao Senhor que revele para você qual é a sua vocação e qual é o seu chamado dentro desse momento que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que ele te dê paz. Tenha um bom dia.